A graça do nosso Senhor Jesus seja sobre todos. Amém. Salmo 42. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Salmo de número 42. Salmo 42. Diz assim: Como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas, e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo, e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catadupas. Todas as suas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Por que hei eu de andar lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus, onde está? Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Palavra do nosso Senhor. Pai Santo, conduz-nos, guia-nos nesse tempo e que a Tua palavra, a Tua voz seja ouvida pela Tua igreja. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, este é um salmo escrito, como diz aí no título da tua Bíblia, pelos filhos de Coré. Provavelmente escrito por um dos filhos de Coré, que era levita, mas ele é apresentado, então, no livro como um salmo dos filhos de Coré. E ele é um salmo muito diferente, dada a circunstância em que ele está. A gente não conhece muito bem o pano de fundo, e a gente vai ver um pouquinho disso daqui a pouco, mas ele é um salmo composto por levita, alguém que se espera, alguém que se tem uma expectativa de que a sua vida, as suas palavras, a sua escrita, a sua música, conduzisse as pessoas ao louvor, à adoração, à exaltação a Deus. Mas o que a gente vê aqui é o contrário. Nós temos um salmo aqui escrito por alguém cansado, alguém sobrecarregado, alguém de alma aflita, angustiada. Nós temos aqui um salmo escrito por alguém que sabe que Deus o ama, mas alguém que ouve as circunstâncias o tempo todo dizendo: será que Deus ama realmente? Será que aquilo que você diz ser verdade é verdade mesmo? Será que Deus te ama de verdade? Ele é um salmo para corações e almas que se veem exilados. Alguém que não está, talvez, onde gostaria de estar, não está onde deveria estar, mas não fisicamente, espiritualmente, com o coração. A alma está distante, está longe, e mais do que isso,
alguém que se vê, pelas circunstâncias, zombado, massacrado na sua fé. Ele não é só um escrito poético, é um testemunho de uma alma, de alguém que vive angústia, dor, como eu e você vivemos. É um salmo que talvez tenha muito link com a nossa história, devido aos últimos anos que temos vivido. É um salmo de alguém quebrado, quebrantado, de alguém que se vê, como canta o Gerson Borges, na noite sombria da alma. É um salmo escrito por alguém que não tem vergonha de assumir a fragilidade da sua fé. É um salmo escrito por alguém que não tem vergonha de deixar registrado e falar que isso vire música, que isso vire cântico no povo de Deus. A sua pergunta e a sua dúvida, a sua angústia da alma: será que realmente Deus está me ouvindo? Será que realmente a minha fé é suficiente para passar por essas questões? Porque a gente pensa que crente não passa por isso, mas crente passa por isso. Por isso que é um salmo mais do que poético, é um testemunho de alguém que não violenta a própria alma, tentando empurrar a goela abaixo uma afirmação teológica, uma afirmação de uma teologia sistemática, falando assim: olha, você está passando uma situação difícil, a tua alma está gritando, mas cala a boca, porque você já sabe que Deus é bom, então fica quieto. Ele não violenta a alma, ele não empurra a goela abaixo as afirmações que ele sabia e ele coloca aqui para a gente. Mas é alguém que pastoreia a alma. E existe uma diferença muito grande entre empurrar a goela abaixo da alma aflita, na verdade, e uma diferença muito grande da perspectiva do salmista, alguém que chama a alma para uma conversa, puxa a alma para uma cadeira, como que sentasse na mesa da cozinha, e ao invés de falar assim, engole essa verdade, senta e fala assim: por que você está abatida? Por que você está angustiada? O que está passando aí dentro? Porque ele sabe que ele não está só. É mais do que uma afirmação teológica, Deus está presente nessa conversa, dele com a própria alma. Então ele não violenta a alma, ele não empurra a alma para essa afirmação teológica do levanta, sacode a poeira, para com essa bobeira. Ele faz uma pergunta aqui que nós fugimos delas muitas vezes. E mais, é um salmo didático. Ele é um salmo didático porque ele me ensina e te ensina a lidar com a nossa alma no dia da aflição. Ele não fica alimentando a alma da tristeza, da angústia, do caos que ele está vivendo. Ele não fica alimentando a alma das perguntas sem respostas. O que nós vemos aqui é uma fé viva, lidando com perguntas reais, presentes, e contrapondo essas perguntas ao relacionamento que ele tem com Deus. Então ele ensina para mim e para você como a gente lida com a aflição da alma no dia difícil, no dia sombrio, no dia em que a gente se vê angustiado. Como eu disse agora há pouco, nós não sabemos as circunstâncias em que o Salmo 42 foi escrito, nós sabemos muito pouco, né? Na verdade, o que a gente sabe pela escrita do Salmo é que esse filho de Coré, que nós não sabemos o nome, ele estava exilado, ele estava no extremo norte de Israel, ao pé do Monte Hermon, e ele estava privado de assistir, de servir na casa de Deus, que era um motivo pelo qual ele vivia, ele existia como levita. Ele estava privado de adorar a Deus comunitariamente. E mais, ele está cercado por inimigos que não só colocam em risco a integridade física dele, mas colocam em risco também a integridade espiritual dele. O que o salmista diz é que esses inimigos zombam dele o tempo todo, dizendo: cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Não é você o levita, não é você o adorador, não é você aquele que serve na casa de Deus? Cadê o seu Deus?
Ele se vê exilado, cercado de inimigos, e esses inimigos que afligem a integridade física também afligem a alma, dizendo assim: o seu Deus desapareceu, ele não existe, ele não está presente. E meu irmão, vamos falar a verdade, esse não é o relato da nossa alma em alguns momentos da nossa vida? Talvez seja o relato da tua alma. Porque você serve a Deus, você é fiel, você é obediente, você faz tudo certo, e você vive situações como um exilado, privado, longe daqueles que você ama, longe das circunstâncias favoráveis, longe das circunstâncias mínimas de sobrevivência, e aí as perguntas chegam, e talvez as perguntas não vêm nem de fora, elas vêm do próprio coração, falando assim: cadê o seu Deus? Onde está o seu Deus? Esse é o contexto, é mais ou menos o pano de fundo em que ele se encontra. E diante das circunstâncias, então, nós entramos no Salmo. Ele inicia esse Salmo dizendo para a própria alma, numa conversa, na mesa da cozinha, tomando um café. Ele inicia a conversa falando: como a corça suspira pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma tem sede de Deus. Diante de tudo que ele vive, ele percebe duas grandes necessidades aqui. A primeira é muito explícita: sede. Ele é alguém que tem sede de Deus, ele busca Deus e precisa de Deus para encontrar alívio para a sua sede, para a sequidão da sua alma. Você pode ficar dias sem comer, mas se você ficar um dia sem beber água, você padece. Você pode ficar até uma semana, 2 semanas sem comer nada, mas se você ficar 2, 3 dias sem beber água, você morre. Ele sabe o que está matando ele. E o problema não está com Deus. O problema está na alma. Como ele lida com as questões da própria alma. E ele fala: Deus, eu estou sedento. Como a corça suspira pela corrente das águas, assim é a minha alma suspirando pelo Senhor. Eu preciso me encontrar com o Senhor, ou melhor, eu preciso que o Senhor me encontre. Eu estou seco. Eu necessito ter a minha sede saciada pela tua presença. Mas mais do que a sede, eu creio que a gente pode esticar a angústia da alma dele por todo o salmo que a gente lê, que é um anseio por segurança, mais do que só a sede. Quando nós moramos na Amazônia, eu descobri que o veado, toda vez que ele se encontra em situação de perigo, e eu aprendi isso com os indígenas, toda vez que o animal se encontra em situação de perigo, não só o veado, mas muitos animais, o que ele faz é correr para o igarapé. Ele corre para o rio, porque na água corrente os rastros são apagados e o predador não mais o encontra. O que ele está pedindo aqui é: Deus, a minha alma está sedenta, mas Deus, eu sei que eu estou em perigo e eu preciso me encontrar contigo. Porque é só no Senhor, que é rio perene, é que eu vou estar seguro. A minha alma tem sede de Deus. Quando irei e me verei perante a tua face, meu Deus? Ele sabia que só Deus pode dar auxílio, só Deus pode saciar a sede de alguém. Meu irmão, não desista. Ele fala: como a corça anseia, busca, vai atrás da corrente das águas, assim é a minha alma. Não desista, não canse, não esmoreça. Deus está presente. Mas ele continua falando assim: as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: onde está o seu Deus? E de novo é um grande contraste, porque alguém que deveria alimentar o povo de louvor, e alguém que deveria se alimentar de louvor, agora diz que
As suas lágrimas é que são o seu alimento. Assim como alguém precisa de refeição todo dia, ele está dizendo: Senhor, a única coisa que eu encontro na minha vida é lágrima, é sofrimento, é angústia. Ela deixou de ser um momento e se tornou algo permanente, constante. Lágrima. Eu estou sofrendo, meu Deus. E eu não só estou sofrendo. A lágrima não se tornou só uma rotina, mas tem algo que massacra os meus ossos, que é a pergunta: o seu Deus onde está? Cadê o seu Deus? Por que você está passando por isso? Por que você está sofrendo? Por que Deus não intervém? Por que Deus não socorre? Por que Deus não coloca fim no mal que você está passando? E essas perguntas tendem a inflamar. Eu gostaria que você percebesse o coração desse homem. O coração dele está inflamado. O que eu imagino é um homem de joelhos, lidando com a fé, com a alma, ligando com Deus, tentando entender a situação em que ele está vivendo, e no meio disso tudo, pastoreando a própria alma, nessa conversa de mesa, ele continua dizendo: mas eu me lembro de algumas coisas que me dão esperança. Ele olha para o retrovisor da alma. Todo mundo aqui dirige. Sabe o que é um retrovisor? Você anda com o carro, mas você precisa de referências que te dêem orientação. O retrovisor faz isso. Ele olha para o retrovisor da alma e fala assim: não, mas não é o meu Deus onde está, eu sei onde está o meu Deus. Lembro-me destas coisas, a minha alma se derramava, eu caminhava com a multidão de Deus, a casa de Deus, em alegria, em louvor, em festa. Só canta de alegria, só faz festa, só celebra quem viveu algo com Deus, quem sabe que Deus é presente, quem tem motivo para fazer isso. Ele falou assim: eu tive inúmeros motivos. A questão não é o louvor, a questão é o que gerou o louvor. Eu não sei, mas o fato é, gerou louvor. Deus estava presente, Deus estava agindo, Deus estava fazendo. O que ele faz é trazer às suas memórias, como levita, os momentos marcantes do tempo em que ele viveu diante de Deus. Ele se recorda do louvor, faz festa e celebra quem tem a celebrar. E ele falou assim: eu tive motivos reais lá atrás para celebrar. Meu Deus não é uma mentira, meu Deus é real. A gente encara as situações difíceis da nossa vida, não é só olhando para frente, é olhando para trás, é olhando para o que Deus fez. Ele continua sendo bom. Então ele se vira para a alma de novo e fala: por que você está abatida? Por que você se perturba dentro de mim? Ele assume o pastoreio da alma. Em muitos momentos da nossa história a gente precisa fazer isso. O aflito, o angustiado, aquele que está passando por um exílio da alma, ele precisa sentar e chamar a alma para uma conversa e falar: por que você está abatida? E não é só uma questão de introspecção, porque na medida em que ele faz essa pergunta para a alma, ele sabe que ele não vai encontrar nele a resposta. Ele pergunta, e quando ele senta na mesa, quem ele encontra? Deus. E ele fala assim: espere em Deus. Espere em Deus. Espere em Deus. O que ele faz aqui é exatamente o que a gente vê Jó fazendo. No meio das perguntas de Jó, entre o capítulo 3 e o capítulo 37 do livro de Jó, no meio do capítulo 19, no verso 25, quando Jó parece que está no mais profundo abismo, as acusações dos amigos, as perguntas sem resposta, Deus não age, ele perdeu seus 10 filhos, ele perdeu a sua casa, ele perdeu os seus bens, a esposa diz para ele: amaldiçoa seu Deus e morre. Quando ele está no fundo do poço, no Salmo, lá em Jó 19, 25, ele olha para Deus e ele fala assim: eu sei que o meu Redentor vive. Apesar de tudo isso daqui, eu sei que o meu Redentor vive, e eu verei, não esse corpo desse jeito que está, mas eu verei em carne, eu verei com os meus olhos, eu vou louvá-lo ainda. É isso que o salmista está fazendo com a alma.
Espere em Deus. O seu Redentor vive. Ele não está morto. Mas ele não nega que o caminho para a comunhão com Deus, muitas vezes, tem um vale, e um vale sombrio. E a partir do verso 6, então, ele faz aqui algumas constatações de como o coração se sente, de como a alma se sente, de como ele se vê no meio de tudo isso. Ele está aos pés do Monte Hermon, onde nasce o Rio Jordão. Como é que nasce o Rio Jordão? A água brota das nascentes, mas o Monte Hermon ele é coberto por neve, geleiras. Então elas vão se desfazendo, vão ali conforme, né, a mudança climática, o gelo vai se desfazendo, vai virando água, aquilo que é um fiozinho de água vai se tornando um riacho, uma grande cachoeira, e as águas ficam espumantes lá embaixo, elas espumejam, porque a força da água é grande agora, e ele está observando a água descendo da encosta, e ele está observando uma cachoeira, e ele começa a olhar para aquilo e fala assim: Senhor, eu sinto a minha alma batida, eu sinto a minha alma como se ela estivesse vivendo esse turbilhão que eu estou vendo aqui. Minha alma está batida, minha alma está sofrendo, a minha alma está angustiada. E ele não para. No verso 7 ele fala: um abismo chama outro abismo. Ao fragor das suas catadupas, todas as ondas e vagas passaram por cima de mim. Ele fala: Senhor, o que a minha alma está sentindo é como se eu estivesse sendo engolido pela situação, pela circunstância. É como se eu tentasse colocar o pé para cima para respirar, não consigo, e cada vez que eu coloco o nariz para fora da água, vem uma onda e me encobre. Eu estou sofrendo, Senhor. A sua dor é tão grande, tão profunda, que ele diz: parece que as coisas não param, Senhor. Parece que um abismo está chamando outro abismo. Parece que quando a coisa está ruim, cada dia mais está ficando pior. Ele olha para Deus e fala: por que olvidaste de mim? Por que o Senhor não está me respondendo? Ao mesmo tempo que ele vira para a própria alma e fala assim: mas é sério que você vai continuar dando ouvido aos inimigos? Você vai continuar? Perceba, meu irmão, que ele vive o que eu e você vivemos todos os dias. Embora ele se sinta em algum momento esquecido, ele não é regido pela circunstância, ele é regido pela fé. E isso é importante, porque não serão poucos os momentos da nossa história em que a gente vai se sentir assim. Parece que a circunstância passou por cima, parece que a fé não tem sentido nenhum. E a nossa fé vai ser questionada. E nesse momento, é um momento em que a gente não dá ouvido aos inimigos. A gente senta, conversa com a alma diante de Deus, que é o que Ele está fazendo. Viveremos dias bons, mas viveremos dias de lutas, de provação. E os inimigos continuam perguntando: cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? Cadê o seu Deus? E nessa hora, ele faz outras duas afirmações. Nós pegamos isso na sequência do verso 6 e do verso 8. Ele fala: eu lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Contudo, durante o dia o Senhor me concede a tua misericórdia, e à noite está comigo o seu cântico. Quando a alma se vê abatida, então, parece que submerso naquele turbilhão de água, ele diz para a alma: lembre-te de Deus. Lembre-te de Deus. Lembra de Deus. Volta para Deus. Parece que ele começa a recitar para a própria memória o seu relacionamento com Deus. Ele recita o testemunho de Deus para a própria alma. Quais são os testemunhos de Deus na sua vida, na sua alma?
que você precisa hoje trazer à tona e falar assim: Senhor, está difícil, mas eu me lembro, eu sei, eu vi, eu ouvi. O Senhor fez, o Senhor realizou, o Senhor tocou. As circunstâncias não mudaram, o problema está lá, a crise está instalada, a alma está exilada, mas no meio da angústia, ele lembra de Deus. E tem uma palavra aqui que é fantástica, que é o contudo, essa conjunçãozinha pequenininha. Contudo, muda tudo. No meio disso tudo, o Senhor está presente, a tua misericórdia me sustenta. Quando eu penso que vai sair um brado, um grito, como talvez era o que se esperava de Jesus na cruz do Calvário, sai uma palavra de louvor, de adoração, como Cristo falando assim: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Olha que cântico de louvor lindo. Nas tuas mãos eu entrego a minha vida, eu estou rendido. O Senhor coloca em mim um cântico, o Senhor coloca na minha boca um novo cântico. Ao invés de sucumbir, a tua misericórdia me sustenta. E aí então ele termina, o verso 11, de novo, voltando. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele olha para a alma e diz: acalma, levanta os olhos para Deus. E aí ele diz algo fundamental para a gente lidar com os dias de aflição. Ele não fala assim: espere por Deus. Ele não fala assim: aguenta as pontas aí, segura a corda porque Deus já está chegando. Ele não fala assim: espere só, e quando Deus terminar algumas coisas aí, Ele vem para cá para te ajudar. Não, ele fala o quê? Espere em Deus. Espere como se você estivesse, essa ideia, mergulhado em Deus. Espere dentro de Deus. Espere na relação com Deus. Espere orando em Deus. Espere lendo a palavra de Deus. Espere se lembrando das coisas que Deus já fez, mas espere em Deus. Se a gente espera em Deus, é porque Deus está presente. Se eu espero dentro de Deus, é porque Deus não está ausente, Deus está presente. E mesmo no exílio da alma, Deus está presente. Ele não precisa ir até Jerusalém, porque a Bíblia diz que Deus habita. Olha só, Deus faz templo, o coração do quebrantado e do contrito. Ele é o grande Senhor que está acima de todas as coisas, mas Ele é o Deus que habita com o contrito e o quebrantado de coração. Deus não se foi, Ele está presente. E quando nada mais tem nas nossas mãos, só sobrou Deus, Deus se torna tudo. Deus se torna o 100%. É isso que Ele está dizendo para a alma. Se você tem que esperar, espere no lugar mais seguro que pode existir na face da terra. Espere na tua relação com Deus, em Deus. Deus não te abandonou, meu irmão. E essa sentença tira o salmista do exílio lá do nascedouro do Jordão e coloca ele perante Deus. Essa palavra que você deve dizer para a sua alma, espera em Deus, tira você do exílio da sua alma e te coloca no lugar mais seguro que você deve estar, diante de Deus, com Deus. Espera, minha alma, pois ainda eu louvarei. Espera porque vai ter sorriso. Espera porque vai ter louvor. Espera que vai ter gratidão. Assim como teve lá atrás. Espera.
espera pacientemente. Você já conhece Deus. Espera nele, descansa nele. Gostaria de orar com você. Talvez você está vivendo esse exílio da alma, esse tempo de aflição, de angústia. E você está precisando dizer para a tua alma: espera em Deus. E a tua alma está precisando ouvir: espera, lembra, confia. Gostaria de orar. Aqueles que puderem e quiserem se colocar de joelhos, como um sinal, como desses marcos, como dizendo para o corpo, para a mente, falando assim: se curve diante de Deus e espere em Deus. Eu convido que faça, que se coloque de joelhos aí no seu lugar mesmo, para nós orarmos. Pai Santo, muitas vezes sabemos porque a alma está abatida. E muitas outras nós não sabemos o porquê a alma está abatida, porque ela se perturba dentro da gente. Mas o Senhor, que é o Deus todo soberano, que conhece nosso coração, a nossa história, muito mais que nós mesmos, que sonda todas as coisas, que nós clamamos, Pai, é para que o Senhor venha e o Senhor traga luz. Mas também clamamos para que o Senhor seja presente, seja a terceira pessoa, na noite escura da alma, quando a gente precisa falar por que está abatida. Eu clamo para que o Teu Espírito Santo nos faça lembrar, não só de toda a Tua palavra, mas como salmista, Pai, daquilo que o Senhor já fez em nós, por nós, através de nós, daquilo que o Senhor realizou e continua realizando. Que o Espírito Santo seja um retrovisor grande, mostrando para a gente aquilo que o Senhor já fez e que por isso podemos confiar. Peço, Pai, que o Teu Espírito Santo também desvende dos nossos olhos a Tua misericórdia, a Tua salvação, a forma como o Senhor, dia a dia, nos conduz. Que o Teu Espírito Santo conduza, Pai, a nossa alma que, de tanto reclamar, ficou amargurada. Nos conduza a um novo cântico, e que esse cântico seja o cântico de Cristo. Nas Tuas mãos entrego aquilo que tem afligido, aquilo que eu não dou conta, nas Tuas mãos eu entrego o meu espírito, entrego a minha vida. E sobretudo, Pai, que a nossa alma possa se encontrar, como diz o salmista também, escondida em Ti, guardada dentro de Ti, segura e amparada dentro da relação de pertencimento que o Senhor nos chamou a vivermos por meio de Cristo. Assim, Pai, nessa noite, eu não peço para que as circunstâncias sumam, mas eu clamo para que o Senhor traga um milagre, e um milagre de nos fazer esperar confiantemente no Senhor, para que possamos louvar, cantar e adorar e testemunhar
da tua presença e misericórdia. No nome de Cristo Jesus. Amém.